Ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear e fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu, na carruagem de fogo arrebatado por Deus desceu. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de novo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Dr. Paulo. Você liga para ele, o telefone é do Dr. Paulo. Olha o telefone seu mesmo, né? Ele atende você a hora que você ligar, não é isso, Dr. Paulo? Não, liga o telefone aqui, pessoal. Diga aí. É 99202-3540. 99202-3540. A hora que você precisar, qualquer hora da noite, qualquer momento, você liga para ele que ele atende. E o nosso endereço aqui é Estrada dos Três Rios, 90. Fala, salão. Quanto é, bicho? 200 e... número aqui, qual o número? 241. Hein? 241. Oi? Não, 241. Vivo viajando, por isso esqueça até o endereço. Estrada 390, salão 241. Você pode ligar ou escrever aqui, a carta vai aqui para a caixa de correio, não vai parar aqui para a entrada aqui, eles entregam para a gente, tá bom? Mas vem aqui, vem, os milagres estão acontecendo, vocês estão perdendo. Muitos milagres estão acontecendo e vocês estão perdendo aí, porque como é que o meu cabelo aqui está chegando, a cabeça todo virado, esse cabelo mesmo uma peça, mas tudo bem, né, mano? Mas irmão, conserta esse cabelo, consertar como? Consertar aquilo que não tem conserto, né, louco? Não é mesmo? Ele arrepiou tudo, deixa assim mesmo. Olha, gente, para você que está aí me vendo, a Marta não botou o telefone para botar ao vivo não, né, Marta, hoje? Aí para você que está vendo, vai me ver na internet direto, a gente vendo para o mundo todo, não é isso? Esse assunto de hoje é muito importante. É importante porque é uma palavra de Deus que foi uma parte dela há 750 anos, há 800 anos antes de Jesus. E sobre Isaías, vou encontrar vários textos, eu pedi aqui meus irmãos, minhas irmãs, que me ajude hoje, que são vários textos, que senão vou tomar muito tempo aqui para encontrá-lo. Então acontece o seguinte, vocês, Isaías, há pouco tempo, eu não sei quantos anos, não sei se foi o Cabrito que descobriu o café lá na África, né? Ele subia lá para cima, para as montanhas, voltava pulando, dando cabeçada, enrolando pela aí a pessoa, o que foi que estava aí? Descobriu que ela café que o Cabrito comia, por isso que descobriu o café. Depois os africanos trouxeram café para o Brasil, não é isso? Eu plantei 60 mil mudas, vendi 35 mudas, 350 mudas. Deus não deixou eu vender para ganhar dinheiro lá com café, porque o presidente, não sei se foi Castelo Branco, mas pagou 15 reais para arrancar. Eu vendi 10 reais a muda, então fiquei com o café todo lado, melhor que entrava no canteiro e virou um canteiro só. Eu vendi só de 60 mil que eu fiz, cavando terra, fazendo, vendi. Depois plantei uma roça de feijão, meu pai me deu um triângulo, plantou um saco de feijão, ficou lindo, bonito. Aí veio o sol, queimou tudo, quando deu flor, eu nem catar, fui catar, deixei tudo para lá. Mas Deus permitiu para que eu viesse aqui para o Rio de Janeiro. Um dia o missionário Soares colocou aqui, eu já tinha aberto uma igreja lá no Querendo, e onde eu tive o privilégio de levar
Soares Maciel, para pregar lá, ensinar ele lá. Ele falou, Soares falou, eu vou alugar um local em Muriaé, e ele ganhava muito bem, você não precisa trabalhar mais não, porque eu vou indenizar, eu vou pagar para você ficar lá tudo até. Eu falei, Soares, água não desce, água não sobe rio. Eu dizia, Soares, a água não sobe rio, ela só desce, a correnteza desce. Então, vamos começar no Rio de Janeiro. Eu aluguei aqui, onde nós estamos, tinha um cinema. Eu cheguei para o gerente e ele falou assim, ele não aluga esse cinema não? Ele falou, fala com o doutor Roberto Darcy, que ele te aluga 10 cinemas. 10 cinemas de manhã, eu pagando salário mínimo de cada cinema, para trabalhar todo dia. Eu fui lá, consegui e distribuí missionário para todos os cinemas. Inclusive o missionário Cecílio, liberei alguns cinemas também para ele. Missionário, você quer qual cinema? Eu quero Guanabara, eu quero Caxias. Aí Soares foi para Nova Iguaçu, foi para Realengo, Bangu e Vista Alegre. Então eu consegui um monte de missionário também, fui distribuindo esse cinema e bastante deu certo, não é isso? Foi um milagre que Deus começou. Eu disse, Soares, vamos começar no Rio de Janeiro. Eles começaram na Tiradentes. O Soares Maciel começou na Tiradentes. Distribuíram 100 mil folhetos, não deu ninguém. Ele cortou, não deu ninguém, eu aqui, o autor, não cabia a gente. Eu fui para Taquara, também não cabia a gente. Fui para Madureira, não cabia. Todo lugar que eu ia, o cinema era tudo cheio. O Marcelo foi para o Bruno Neia, não deu ninguém. Eu fui lá, enchei tudo lotado. Deus me abençoava tanto que ficava lotado. Eu tive que afastar, sair fora uns tempos para eles poderem trabalhar, porque senão é só que nem o Coutinho. Graças a Deus hoje eu estou podendo aqui pregar para vocês a palavra de Deus. Isaías, eu comecei a falar, não falei, né? Mas acabamos falando dos cabritos, do café. Não sei se foi o cabrito, mas que entrou numa caverna, há pouco tempo atrás. Ele entra na caverna e lá encontra uma moringa. Você sabe quem é moringa? Você sabe o que é moringa? Moringa, né? Aquele feito de barro, um jarro, não sei se sabe jarro, não? Ela está rindo, ela sabe quem é moringa. Aí, eu não sei se foi o cabrito, alguém entrou atrás do cabrito, e não sei se ele quebrou a moringa ou o jarro. Tinha lá um pergaminho de Isaías. Há pouco tempo, um milagre desses últimos tempos, pergaminho de Isaías, que conferiu com o que está escrito aqui na palavra. Essa palavra que nós vamos hoje meditar nessa palavra, não é isso? Essa palavra que é santa e pura. Isaías 61, esse eu vou ler, depois vocês vão ler aí. Quem tem 61 aí? Alguém tem? Alguém tem 61 aí de Isaías? Tem? Alguém tem 61? Eu não deixo esse papelzinho para vocês? Ninguém tem? Nesse papel que eu tenho, ninguém tem Isaías, não? 61? Hein? Não, 61. Não, 61 primeiro. 61 primeiro de 61, capítulo primeiro. Tem alguém 61 primeiro? Ninguém tem aí? Eu vou ler então. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos que são presos, pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então aqui se você, depois você vai ver que eu vou explicar a vocês, aqui ele está falando mais das pessoas presas, as pessoas que estão realmente nesse mundo aprisionadas pelo maligno, como nós já tivemos. Graças a Deus não estamos mais. Mas ele fala aqui de pregoar aos pobres. Os pobres que ele fala aqui, não é pobre de dinheiro, não, é pobre de espírito. É pobre de espírito. Aqueles que estão pobres
de espírito, porque eles não compreendem o que está escrito desde Isaías aqui. Por isso que virá a vingança de Deus sobre todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Aqui sobre pobre, o rico chegou para Jesus e disse: o que farei para ter o reino do céu? O jovem rico. Jesus disse: o que você faz? Ele falou assim: eu amei, eu amo todo mundo, amo todas as pessoas, a Deus como a ti mesmo. Ele citou, né, o versículo que Jesus já tinha citado que tinha que ser. Aí Jesus disse: tá bom, tá bom. Aí Jesus disse assim: mas então você vai e vende tudo e me segue. Ele ficou muito triste, porque ele era muito rico, tinha muitas fazendas. Aí Jesus disse: se quer ser perfeito, ele deve ser perfeito, faça isso. Ele ficou triste e foi embora. Aí Jesus disse: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil. Vocês sabem o que é a agulha que Jesus referiu aqui? Vocês sabem, Paulo, que agulha é essa que ele referiu aqui? Alguém sabe da agulha? Essa agulha que Jesus refere aqui, nessa agulhinha que costura, né, as coisas, não. Uma pequena abertura. É uma pequena abertura. Quando saíam para a cidade, chegava sábado, depois de 6 horas, ninguém mais podia entrar com mais nada na cidade, parava tudo. E fechava as portas grandes e deixava umas agulhas. Aí por isso se o camelo, você precisa impensar, a pessoa chegava com um camelo magrinho, ou com quando impensava o camelo ali, ele até passava naquela agulha. Aquela que Jesus referiu, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino de Deus. Há pouco tempo eu li aqui aquele Billy que criou a prosperidade, né? Ele ficou lá bilionário, mas agora ele reconheceu que o pior erro dele foi criar a prosperidade. Eu não devia ter feito isso, porque a Bíblia diz que, né, bem-aventurado, né, os pobres do espírito, mas também aqueles que não dependem da riqueza. Ele falou assim: poxa, ele ficou triste quando Jesus pediu toda a riqueza. Você quer ser perfeito? Então os pobres aqui, mas também restaurar os contritos de coração. Nesse aqui começa esse assunto importante aqui. Mas vamos ver João 1,32. Quem tem aí? João 1,32. 36. Não, João 1,32. A Rosilda, lê, Rosilda. E João testificou. Lê alto, Rosilda. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre mim. Então João Batista disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e permanecer. Eu tive agora mesmo meditando essa noite. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse que ele vê o Espírito Santo permanecer sobre Jesus. Ele viu. E a Bíblia diz que então o Espírito Santo desce como forma de uma pomba. Então essa pomba, representando o Espírito Santo, permaneceu na cabeça de Jesus. Quando Jesus vinha, foi como você vê o Espírito Santo em cima da cabeça dele, permanecer, ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Então ele disse: eu vim permanecer sobre ele, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como um vento, né? Ele vai, volta e roda esse país todo, o mundo todo, mas também a Testemunha de Jeová diz que é só um espírito. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. No caso de Safira, Ananias e Safira, eles mentiram não a uma força, ali não uma pombinha, né? Eles mentiram a pessoa do Espírito Santo que estava em Pedro. Eles mentiram a pessoa. Então prova que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ninguém pode mentir a um vento. Ele mentiu, não é uma pombinha, né? Mas mentiu ao Espírito Santo que estava em Pedro. Então acontece que o Espírito Santo
permaneceu em Jesus. Depois, no outro dia, Jesus estava vindo, ele olhou outra vez, ele tinha visto, aí disse, aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André e outro discípulo acompanharam Jesus. Mas qual o outro versículo que nós vamos? João 32, agora nós vamos João 33. Quem tem 33 aí? João 33. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse: tu vai ter que obedecer o Espírito sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. Então, ele disse, aquele que o Espírito Santo repousar, que eu ver o Espírito parado sobre ele, é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o testemunho de João Batista, 33, né? Vê o 34 que diz aí, 34 de João, 34. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Está vendo? João Batista disse, eu vi, em cima da cabeça dele, é um vi, né? Representando o Espírito Santo. 34. 34, lê de novo mais alto, irmão, lê mais alto. Olha só que coisa mais. Eu vi. Tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu vi, estou testificando que este é o Filho de Deus. 34, né? Vamos ver o 35, o que diz. O 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Está vendo? Viu Jesus passar? É o Cordeiro de Deus. A gente encontra muitas vezes na palavra de Deus, desde o início, Apocalipse traz muitas vezes o Cordeiro de Deus. 34 que ela leu? 35? 36 então. Quem vai ler 36? Eu, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Está vendo? No 30 você leu 36. 36 que você leu? Foi? Foi 36. Então vamos lá. Voltar em Isaías 57, 15. Quem tem 57, 15? Sou eu, pastor. Vai, doutor Ernesto. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vocês estão vendo? Ele veio também para os contritos, como diz lá no início, né? Para restaurar os contritos de coração. Vamos ver também Isaías 57, 15. 57, 15 você já leu, não, 42, 7 e 8. 42, 7 e 8. Isaías. Quem tem Isaías 7 e 8? Vocês estão vendo que eu estou pedindo ajuda? Estou fazendo igual o Paulo disse, uns depois dos outros. A Bíblia tem que pregar também um depois dos outros. Não é só o pastor, não, todo mundo tem que participar. Não acharam ainda não? Hein? 7 e 8, 42. Eu falei 42, 7 e 8. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Primeiro, Isaías, capítulo 61, primeiro versículo, ele fala mais de tirar a pessoa da cadeia, né, com o título do coração. Ele fala mais de tirar os presos, não é isso? Apregoar aos pobres, pregoar o ano aceitado do Senhor. Aqui ele já fala, de novo, Maria, fala. 7 e 8. Ele já fala. Para abrir os olhos dos cegos. Já fala de cura de vida. Para tirar da prisão os presos. Volta ao preso lá. E do cárcere os que jazem em trevas. Então já bem. Outro versículo foi que eu preguei em São Paulo, por 60 pessoas batizadas no Espírito Santo. Também, se nós devemos chegar também nele. É isso? Nós então estamos vendo aí o que Isaías profetizou. Né? 800 anos antes de Jesus. Porque ele profetizou
Foi 42, 7 e 8, né? Não é isso que foi? Foi 42, 7 e 8. Vamos então fechar com Lucas, capítulo 4, 18. Todo mundo já leu, né? Márcio Paulo não leu, não? Não teve, não? Veio agora, 4:18. 4:18, foi premiado, hein, Paulo? Você foi premiado também, 4:18. Agora o doutor Paulo vai ler 4:18. Não é isso? De Lucas 4:18. Preste atenção, meu ouvinte, aí você viu o que a palavra de Deus, ela vai no Velho Testamento e vem confirmar em Novo Testamento. Vamos lá, Paulo. 4:18. Lucas 4:18. Está difícil, mas vai chegar lá. Logo o doutor, mais demorou, gente. O Espírito 4. me ungiu para... Aqui foi, Paulo, você aprendeu aí? Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, Olha lá. pois me ungiu para evangelizar os pobres. Voltou a falar nos pobres. Enviou-me A curar os quebrantados do coração. o quebrantar de coração. Lembra um pouquinho, não? Acho que tem mais coisa na frente aí, não? É só o 18? 19. 19. Deu 19. A apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está vendo? Quer dizer, Isaías fala lá e o Evangelho confirma. Entendeu? Ele fala lá, o Evangelho confirma. Então, como a Bíblia não pode ser a palavra de Deus? Como que vamos falar lá e a mesma coisa vem confirmar aqui? Aí Jesus entra na sinagoga em Nazaré e ele pega um pergaminho. Esse mesmo pergaminho que foi achado há pouco tempo lá na caverna. Jesus pega o pergaminho e ele sobe, pegou o livro para ler e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para libertar os cativos, os pobres, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, fazer com os mudos falam, com surdos ouçam, e pregoar o Evangelho do Senhor. Jesus acaba de ler, ele pega e fecha o pergaminho e diz: acaba de cumprir, está escrito esse Evangelho na minha vida. Então ele ali declara claramente que ele era o Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso. Eu gosto de João, quando João, os escribas vão procurar, vê se os escribas estão perguntando a João sobre ele, sobre Jesus, aí, vê se acha para mim aí. Vê se acha para mim. João, acho que é João 2 ou João 3. Vou voltar lá para João Batista de novo, vocês verem o que é. Acho que João, não sei se é João 1, 2 ou João 1, 2, só está aí, João. Os fariseus interrogando Jesus: quem é ele? Quem é você, João Batista? Ele dá uma. João 3:1. Hein? João 3:1. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Esse? Aí você veja, era mestre de Israel. Quando mandaram prender Jesus, Nicodemos estava que ele era mestre também, junto lá com Caifás, com o sacerdote, e falou: vocês vão prender um homem sem ouvir primeiro? Outro também, que era importante, era José de Arimateia, também era do Sinédrio, era muito importante. Ele foi lá, tinha
para cumprir o que está escrito lá em Isaías. Ele disse que ele ia ser enterrado como nunca ninguém tinha enterrado, um turno novo. Ele foi lá, pediu Pilatos para levar o corpo de Jesus. Aí ele levou o corpo de Jesus e colocou na sepultura nova que ele tinha feito para ele. Ele botaram uma grande pedra, né? E depois apareceu o anjo, tirou a pedra. Depois apareceu Jesus também. Isso é a palavra de Deus. Mas nós temos outro testemunho de João aí. João também, que eles perguntam. João quer saber se João era o Cristo. Ele disse que não, que ele não era o Cristo, não. Vamos ver mais à frente de João aí, que a gente encontra aí. Então, gente, a confirmação da Bíblia é como diz a Escritura. Ele disse aos fariseus, aos saduceus: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês não conhecem, por isso vocês estão errando. Mas aqueles judeus, o sacerdote Caifás, por exemplo, que profetizou a morte de Jesus, eles não podiam enxergar. Mas eles, foi só aquela cúpula dele, porque Nicodemos enxergou, José de Mané enxergou, os discípulos também enxergaram. E de discípulos Jesus disse que era difícil entrar no reino de Deus. Era mais fácil um camelo. Os discípulos chamaram Jesus ao lado e disseram assim: como será? E nós? Deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Os discípulos foram a Jesus. Bem mais à frente você vai entrar o testemunho de João aí. O João falando que era o Cristo. Achou? João, daqui a um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Aí é o seguinte, os discípulos então, mas o que sabe de nós? É impossível entrar no reino de Deus. Jesus falou, mas o camelo, aí porque ele falou assim: olha, vocês podem ficar tranquilos, e quando eu estiver no meu reino, que voltar e levar todo mundo, eu vou colocar um de vocês, os 12 sentados num trono, para julgar o tribo de Israel. Eles, então, vocês vão sentar no trono. Então, eu fico pensando no caso de Judas, não é? Judas Judas não vai falar. Quem vocês acham que vai estar lá para julgar as 12 tribos de Israel? Hein? Quem falou? Paulo. Por isso que você chama Paulo, não? Eu creio que é Paulo, porque eles fizeram um sorteio lá e escolheram Ananias, escolheram o nome dele, já fugiu. Macatias, né? Não, Macatias.